Olá, boa noite a todos. Muita saúde, muita paz. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho no Lar ajuda na proteção do nosso ambiente doméstico. Sim, ajuda e muito. E nós vamos contar isso através de alguns livros de André Luiz, psicografados pelo nosso querido Chico, que nos dão a ideia de como essa proteção existe e de como esses espíritos que nos protegem agem. Iniciando pela obra Os Mensageiros. E Os Mensageiros, a segunda obra da série André Luiz, nós vamos encontrar uma família que está fazendo o Evangelho no Lar. É um capítulo do livro que conta isso. É a Isabel, esta que está de verde, que está viúva e tem 5 filhos. Na reunião, estamos vendo alguns espíritos. A imagem, que é do projeto Imagem, não contemplou todos os espíritos, mas existem muitos espíritos trabalhando junto da família para atender a família, mas também para atender espíritos que são trazidos necessitados de algum tipo de ajuda. Entre esses espíritos familiares, bem atrás dela, a gente vê o próprio marido, que teve a permissão de ficar ali junto dos familiares para ajudar naquilo que é possível. E do lado, com a mão estendida, um mensageiro de mais alto grau. Ele é o que comanda ali toda a reunião. E ajuda também, inspirando a nossa Isabel, no comentário do texto evangélico que foi lido. Mas, além desse livro, temos outro, mas para entrar nesse outro, vamos falar um pouquinho de uma fala do nosso Bezerra de Menezes. Vejam vocês, ele diz para nós que trazer as claridades da Boa Nova, isto é, do Evangelho, ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Ora, ele falou em aprimorar os valores e disse que o Evangelho nos favorece. Então, o que estamos esperando para instituir o Evangelho dentro da nossa família? Precisamos fazer isso, se não fazemos ainda, né? Porque o objetivo da nossa encarnação é exatamente o aprimoramento do nosso ser. Portanto, vale a pena a gente se motivar e se empenhar em fazer o evangelho, criar o evangelho dentro da nossa casa. Qual é o roteiro para este evangelho? Começa com uma prece simples, rápida, que pode ser feita do coração ou pode ser feita com uma prece já conhecida. Em seguida, a leitura de uma página edificante. Depois, os comentários sobre o assunto que foi lido e as vibrações. E essas vibrações devem ser feitas para as pessoas no sentido de levar até elas elementos fluídicos que ajudem na saúde física, que ajudem na saúde mental, que atendam às necessidades familiares, às vezes de alguns conflitos. E é interessante que a gente se proponha a fazer um caderno onde colocamos o nome e também o endereço da pessoa a qual estamos fazendo a vibração. E, se quisermos, no fim do nosso evangelho, tomar uma aguinha. Para isso, precisamos colocá-la antes, claro. É uma água que os espíritos vão fluidificar durante o período que nós estamos fazendo o evangelho. Quando fazemos o evangelho, quem é que atende às nossas preces? Aqui também vamos usar um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que conta esse processo de atendimento. André Luiz nos diz que em nosso lar e em todas as colônias tem um departamento especializado para receber preces. Essas preces são oriundas
dos encarnados e também dos desencarnados que estão naquela faixa umbralina. E neste departamento há pessoas especializadas em atender as preces. Lembrando que todas as preces que fazemos são atendidas, desde que a gente faça com todo o nosso coração. Lembrando que o atendimento não é para aquilo que a gente pede, muitas vezes é aquilo que a gente precisa. Mas, neste caso, é uma prece de uma jovem que está fazendo para a mãe dela, já desencarnada, para atender a sua segunda mãezinha, porque o pai ficou viúvo, casou de novo, e essa segunda esposa está muito mal, e ela está pedindo para a mãe dela ajudar. Acontece que a prece é refratada, mas fica perdida? Não fica. É exatamente isso que o André nos mostra, dizendo que esta jovem traz para o ministro Clarencio toda a prece feita pela jovem, que é a Evelina, e o Clarencio, então, examina o caso e se compromete a verificar o que ele pode fazer para ajudar naquele pedido. O André e o Hilário também vão ajudar nesse processo. Mas, para saber mais desse processo, nós vamos ter que ler o livro, porque não dá para a gente contar aqui. O que nós vamos contar aqui é de um evangelho no lar que acontece lá nesse livro, não na casa da Evelina, mas numa outra família que, de alguma forma, está ligada também à Evelina, por vínculos familiares do passado. É a casa da Antonina. E aí a gente está vendo também um evangelho no lar, diferente daquele que a gente viu no livro dos Mensageiros. Não está na sala, em torno de uma mesa, é porque a pequenina está doente, está acamada e não pode sair da cama. Então, o evangelho é feito ali mesmo, no quarto. Este senhor que está sentado aí nem é da família, ele é um enfermeiro que foi atender a pequenina, mas era o dia e a hora do evangelho no lar, na casa da Antonina. Então, ela o convida para participar, ele aceita, ela então dá o evangelho na mão dele para que ele abra. E ele vai abrir ao acaso. Acaso? Será? A gente está vendo o ministro Clarencio aí mostrando que não é acaso, ele está ajudando para que a abertura do livro seja num lugar adequado, que caia numa lição que seja importante para este enfermeiro. E é exatamente isso que acontece. Mas sigamos em frente num outro livro, no Obreiros da Vida Eterna. E nesse também a gente vai ver, e aqui com mais detalhe, a tal da proteção. Porque quando o André Luiz chega na casa de Fábio, ele vê uma proteção estranha, ele é como se fosse um halo luminoso que está em torno da casa toda. E aí, o Jerônimo, que é o instrutor nesse livro que ele está contando a história para nós, vai dizer para ele que eles estão na casa de Fábio. Fábio é um espírita que faz parte de um grupo de 5 que vão ser resgatados através do desencarne, que já cumpriram todas as tarefas que estavam propostas para essa encarnação, e agora já estava na hora de fazer essa mudança de plano, de ir para o plano espiritual. E o Fábio, desde que casou, se comprometeu com a esposa a fazer o evangelho no lar regularmente, uma vez por semana, num determinado dia, numa determinada hora. E depois que os filhos nasceram, continuaram fazendo, inclusive com a presença dos filhos. É claro que quando tem criança, a gente deve adequar o estudo a elas. E essa proteção, será que existe no nosso lar? Ora, com certeza, se nós temos esse hábito do evangelho no lar, o hábito da oração antes de deitar
na hora de levantar, com certeza toda essa proteção vai existir. E se tiver algum espírito leviano, brincalhão, que queira entrar, não pode, porque embora ele seja invisível aos nossos olhos, ele bloqueia a entrada de qualquer espírito que queira se aproveitar do ambiente. Mas vamos aqui, para terminar, falar de alguns livros que são mais adequados para o Evangelho no Lar. É uma sugestão apenas. Vamos lembrar, por exemplo, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que podemos fazer na sequência ou podemos abrir ao acaso. Também das obras de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, todos eles com inúmeras mensagens, 180 cada um, onde Emmanuel faz um arrazoado de uma frase do Evangelho, ou de Paulo, ou de Tiago, enfim, algo que está lá no Evangelho e que nosso Emmanuel nos favorece o entendimento. Mas, além de Emmanuel, também tem livros de André Luiz, por exemplo, O Sinal Verde. Eu sou muito fã desse livro, porque o André tem uma fala muito gostosa e muito ligada ao nosso dia a dia. Então, são situações que ocorrem na nossa casa, com certeza. E vale a pena a gente fazer a leitura das mensagens que estão lá. Também no Agenda Cristã, também no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Esse é fantástico, porque ele toca ao nosso coração. Conta a história de vários personagens da época de Jesus, de Maria, de Isabel, dos apóstolos. Este livro é fantástico. O Pai Nosso, que é da Meimei. Este é mais indicado quando nós temos criança no Evangelho. A Meimei faz um arrazoado, vamos dizer, às vezes até contando alguma história, das frases da oração dominical, do Pai Nosso. Né? Vale a pena também, é muito interessante e gostoso. Né? E, para finalizar, no livro Jesus no Lar, nós temos o nosso Neio Lúcio contando histórias que foram as primeiras que aconteceram na casa de Pedro, portanto, as primeiras histórias de Evangelho no Lar que temos notícia aqui no nosso planeta. O próprio Jesus fazia esse acompanhamento e dava essas indicações e reunia a família. Pedro, os filhos, a esposa de Pedro, a sogra de Pedro, os companheiros de Pedro, os companheiros de Jesus. E quem faz o prefácio desta obra é Emmanuel. E é muito interessante porque ele fala no prefácio que quando a gente abre a nossa, o nosso coração para a entrada do Evangelho na nossa casa, na verdade, estamos abrindo a porta para que Jesus entre na nossa casa. Então, vamos fazer o nosso Evangelho e que estejamos sintonizados nos ideais de amor do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.